Olá, boa noite, pessoal. Vamos chegando. Boa noite, vamos chegando, pessoal. Deixa eu já convidar algumas pessoas aqui. Vamos dar início hoje a uma semana de lives. Estou convidando aqui algumas pessoas para acompanharem a nossa live de hoje aqui, pessoal. Façam isso também. Aí quem estiver entrando, por gentileza, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que vai ser muito legal. Vamos chegando, sejam todos bem-vindos. O que eu estou fazendo? Eu estou convidando aqui o pessoal para acompanhar a nossa live. Enviando convite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação receber cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, nós estamos dando início a uma semana de lives, uma maratona de lives, de segunda a sexta. Eu vou fazer lives cada dia com um convidado especial. Hoje eu vou conversar com a Cláudia Catani, ela já está na live, já eu vou enviar o convite para ela. Eu peço que vocês que estão entrando aí também compartilhem ali no aviãozinho, no canto, chamem mais pessoas para participarem, que eles também possam usufruir desse conteúdo precioso que a gente vai falar hoje aqui. A live depois ela vai ficar salva no Instagram por alguns dias. E hoje nós vamos conversar com a Cláudia Catani, ela vai falar sobre como emagrecer comendo de tudo, então vai ser muito legal. Antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, Sal de Ervas da Cris. Eu sei que tem pessoas que começaram a seguir há poucos dias, há pouco tempo, ainda não conhecem o meu trabalho. O Sal de Ervas da Cris é um tempero natural, preparado com ervas desidratadas e um sal integral que é super saudável. É um tempero sem conservantes, com baixo teor de sódio. Eu uso também especiarias e nós sabemos que as ervas e as especiarias, muito além de temperar, eles têm a ação terapêutica, né? Então é fantástico para a saúde, fortalece o organismo, fortalece a imunidade, desintoxica. Eu tenho hoje 27 opções de temperos, então para todas as necessidades, para todos os gostos, para atender a todos os problemas, né? Tem tempero para diabéticos, tem temperos que ajudam a emagrecer, tem tempero para bebês. Então é muito interessante aí essa linha de temperos. Eu venho ao longo de 9 anos desenvolvendo, aprimorando esse trabalho. E tem sido uma bênção poder compartilhar com as pessoas esse conhecimento que eu venho adquirindo através de leituras, né, pesquisas, poder compartilhar com vocês os benefícios, o tanto que as ervas fazem bem à saúde, né, as especiarias, os chás. Eu tenho também um composto para chimarrão, que é composto de 8 chás, muito aromático, saboroso, né, e o sal de ervas da Cris, além de muito saboroso, de dar um sabor bem especial aos alimentos, ele tem então essa ação terapêutica também. Tá, pessoal, sejam todos bem-vindos aí, Leandro, Arilcio, Márcia, Suzana. Vamos chegando e vamos compartilhando com os contatos de vocês aí essa live para que outras pessoas também possam desfrutar desse conteúdo. Eu vou enviar o convite para a Cláudia, então, já é 9h05 praticamente. Carla, Nilza, Graciele, sejam todos bem-vindos. Fiquem com a gente até o final da live. Tudo bom por aí? Eu estou enviando o convite para a nossa convidada de hoje. Amanhã. Olá! Oi, boa noite. Boa noite, Cláudia. Tudo bem contigo? Tudo bem? E tu, E a Cris? família? Nós também. Tudo bem, graças a Deus. Diante dessa loucura toda aí, né?
É verdade. Tô bem Tá feliz tudo que a minha bem. mãe. Tudo bem, tô bem feliz que a minha mãe que mora aí hoje foi vacinada, então. Ah, que bom. Já é uma tranquilidade para ti, né, Cláudia? Sim, sim, sim. Longe dela, né? Assim tu já fica mais em paz também. É, a gente tem que descansar o coração em Deus, é só o que a gente pode fazer, né? Porque no momento desses, ainda mais assim, eu imagino que tu se sente muitas vezes de mãos atadas, né? Também por estar longe dela e diante de tudo. Mas eu sei que ela tá bem cuidada lá, minha irmã tá Sim. cuidando bem dela. Ai, que joia, que bom que tem uma irmã que mora aqui pertinho, que mora aqui com ela. Cláudia, é uma alegria te receber de novo. Já fazia alguns meses que a gente não conversava, né? Nossa live foi em setembro. Sim, faz tempo, né? Aham, que bom que tu aceitou o convite. Estou começando hoje essa maratona de lives que vai até sexta-feira. E cada dia eu vou estar recebendo, então, um profissional que, assim como você, dentro da área de cada um, né, vai estar falando sobre saúde, comida boa, exercícios, né, como viver melhor, ter uma vida mais saudável, um estilo de vida que nos dê uma vida com qualidade, né? E eu gostaria de pedir, Cláudia, que você compartilhe com a gente hoje um pouco da tua história, né? Eu sei que tu tem uma história de vida linda, experiências para compartilhar, acho que muito motivador, né? Pessoas que ainda não conhecem a tua história, eu tenho certeza que vão se motivar, principalmente quem assim se sente acima do peso, deseja emagrecer, ao te ouvir vai, né? Então eu vou passar a palavra para ti. Quero que tu se apresente, fale um pouco do teu trabalho. Eu sei que você está cursando nutrição também, então fica bem à vontade, Cláudia. Tá, Cris, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, muito obrigada, né? Precisamos marcar lives mais vezes, né? Com um tempo menor. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu só quero de antemão pedir desculpas caso vocês ouçam latidos de cachorro, porque eu tenho 4 e Ah, um tá doente, né? Já tá velhinho, então talvez ele comece a latir, tá? Então já peço desculpas pelo imprevisto de antemão, tá? Mas então, vamos lá. Meu nome é Cláudia, eu sou natural daí de Santo Ângelo, né? Talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu moro na Grande Porto Alegre atualmente, há muito tempo, já há 20 e poucos anos, e eu emagreci 65 quilos com reeducação alimentar e exercícios, né? O que depois eu comecei a cursar o curso de nutrição. Já estou ali na reta final, louca para acabar e poder clinicar logo. que legal. Então, eu emagreci os 65. Eu sempre fui gordinha, né, Cris? Sempre, desde pequena. Aí, na adolescência, inventava aquelas dietas malucas, fazia muito aeróbico, perdia muita massa muscular, eu não tinha noção nenhuma de alimentação. E a gente vem com uma ideia, inclusive hoje, é muito enraizada essa ideia de que para emagrecer a gente precisa passar fome e fazer severas restrições, né? É o que a gente aprende. Precisa sofrer, né? Como se existisse por trás, assim, a Marte do sofrimento. Quanto mais tu sofrer para emagrecer, quanto mais difícil for, é porque é sucesso, garantido, né? Precisa Passar passar fome. fome. Uhum. Passar fome. E eu acho muita graça até hoje, 7 anos após o início do processo, que eu perdi em 1 ano e meio o peso. E eu mantenho há 5 anos e meio. Então, eu posto sempre os meus pratos na internet e no meu Instagram. E às vezes as pessoas me perguntam, tu bebe leite? Pode arroz branco? Tu come arroz e feijão? Como assim? Às vezes eu vou em alguma festa e alguém diz assim, ó, eu te vi comendo doce. Como se eu fosse uma farsa, sabe? E eu disse, legal, sinal que a tua visão tá ótima, porque eu tava comendo mesmo, tava muito bom. E eu não deixei de comer as coisas que eu gosto. Eu vi assim, tem espiões, é muito, muito comum aonde eu vou as pessoas ficarem me cuidando do meu prato, daí a vontade de dizer assim, olha, se eu cuidasse mais do teu prato do que do meu, eu já Sinal que teria você tá emagrecido. viva, né, Cláudia? É. Eu digo, eu não vivo numa bolha, claro que eu vou comer doce, por que eu não vou comer doce?
E aí, mais uma vez, isso prova como é enraizado nas pessoas essa ideia de que para emagrecer e manter o peso precisa passar fome, né? E aí eu venho com a minha história mostrar que não foi bem assim. Porque no início, o que eu queria? Eu queria fazer a bariátrica, né? Eu cheguei aos 130 quilos depois de 3 gestações. Como eu já perdi peso errado na adolescência, eu perdi 30 quilos na adolescência. E aí eu engravidei com 19 anos. E com essa gravidez, eu engordei 40 quilos. Imagina, né? Foi assim, bastante, né? muito, muito, muito peso. E em vez de eu perder peso depois do parto, eu só ganhei. Ganhei peso. Aí, quando eu decidi que eu queria emagrecer, o meu filho tinha mais ou menos uns 3 aninhos. Só que eu fui pro lado errado, né? Eu comecei a tomar medicação para emagrecer, aquelas anfetaminas, que a gente sabe que altera todo o sistema nervoso, ou seja, da forma errada. E eu lembro que eu passava, assim, horas sem comer, sem beber água, e eu ia na academia e eu treinava muito. E assim, às vezes, eu lembro que de noite, assim, eu pensava assim, meu Deus, o que eu comi hoje? Eu comi uma cenoura. Emagreci? Nossa. Emagreci, mas da forma errada. E aí eu comecei a sentir alguns sintomas de hipertensão, né? E eu fui no médico. E aí o médico disse, olha, tua pressão tá altíssima. E embora eu tivesse emagrecido, né? Tá, estava 20 quilos a menos com a medicação, mas eu nunca fui hipertensa, a não ser nesse momento da vida. Aí ele perguntou, faz uso de alguma coisa? Eu contei, não, eu tô tomando anfetamina e tal, prescrita pela endocrinologista, né? E ele disse, olha, suspende para isso agora, porque a tua pressão tá muito alta para a tua idade. E eu suspendi a medicação. Os sintomas continuaram, eu ainda tive que usar por um tempo uma medicação para diminuir, né? E nesse meio tempo eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. E aí nessa segunda gestação, eu já havia perdido 20 quilos, os 40 que eu havia ganho, eu perdi 20, da forma errada. E aí durante essa gestação, não foi uma gestação que eu ganhei peso, pelo contrário, eu perdi muito peso. Porque as alterações que a medicação fez no meu cérebro e no meu corpo me geravam muita dor de cabeça, parecia que conflitavam com os hormônios da gravidez. Então eu sentia muita náusea, muita dor de cabeça e eu não conseguia comer. Eu só perdia peso, Aí depois que meu filho nasceu, eu amamentei. Quando eu parei de amamentar, começou. Disparou lá em cima, né? Mas eu não me pesava. Não me pesava, eu só ouvia as pessoas falarem, porque sempre tem, né, aquelas pessoas indelicadas, aquelas pessoas que vêm e falam, né, piadinhas, comentários sem graça. Então as pessoas falavam, né, em relação ao meu peso, e eu achava que era exagero, que eu nem era tanto, eu não me via com aquele peso todo. Aí se passaram 7 anos entre a segunda e a terceira gestação, e eu tive que fazer o pré-natal. E para fazer o pré-natal, eu tive que me pesar. Eu fiquei 7 anos sem me pesar. Eu não sabia o meu peso. Eu fui obrigada. E aí eu lembro que quando eu fui no consultório, para me pesar, a médica perguntou quantos quilos tu tens, né? Naquelas balanças assim que tem no pininho ali. E aí eu falei, eu acho que eu tô com uns 96. Aí ela botou assim, ela não, um pouquinho mais. E eu, 97, e ela mais. E eu, 99. E ela, mais. Eu falei, não tem ideia? Ela falou 118. Nossa, eu caí para trás, porque eu não me via com aquele peso todo. Eu não me via. E aí, eu fiquei chocada. Eu passei a gestação inteira maquinando o que eu iria fazer para emagrecer. E já pensando, eu vou fazer bariátrica. Vou fazer bariátrica. A minha filha nasceu. Eu amamentei, esperei passar um tempo, comecei a correr atrás para fazer a tal da bariátrica, né? E eu fiquei 1 ano nessa função, entre exames, médicos, e aí chegou, quando deu 1 ano, eu lembro que eu estava sentada num consultório esperando para ser atendida,
E eu olhei e falei assim, nossa, tá dando um ano hoje que eu dei entrada na papelada da bariátrica. E eu pensei, nossa, o que que eu fiz, de fato, para emagrecer, a não ser correr atrás da cirurgia, né? Nada. Eu não tinha, pelo contrário, o fato de achar que eu faria bariátrica me fez relaxar. Porque eu pensei assim, daqui a pouco eu vou fazer e eu vou emagrecer, então eu vou aproveitar e vou comer. Percebe o pensamento? O pensamento, eu era com uma mentalidade totalmente distorcida, né? Como se a bariátrica fosse tábua de salvação. E não, é apenas uma ferramenta que ajuda, mas a cabeça precisa mudar, porque senão o peso retoma, né? Uhum. E aí eu fiquei ali, o que eu fiz? Eu não fiz nada, eu não cuidei da minha alimentação, eu não fiz exercício. Nossa, passou um ano muito rápido. Quem sabe se eu tivesse feito alguma coisa, eu já teria conseguido perder pelo menos uns 10, 15 quilos, né? Mas eu ainda fiquei, sabe? A gente vai alimentando, vai pegando uma coisinha, mas a coragem que é bom, eu não tinha, né? E eu não conseguia sair na rua para caminhar. Eu tinha vergonha da minha aparência, do que as pessoas iriam pensar. Eu lembro claramente de uma cena que marcou muito para mim, que quando a minha filha tinha 1 aninho, estava começando a caminhar, ela se agarrou no portão de casa e apontava para a rua, querendo ir passear para a rua. E chorava, porque ela queria ir. E eu não tinha força para abrir aquele portão, sair e passear com a minha filha na rua, porque eu tinha medo do julgamento das pessoas, do que as pessoas iriam falar sobre o meu peso, sobre a minha aparência. O preconceito. Então, eu não tinha força. Ela chorava porque queria sair, e eu chorava porque eu não tinha força para abrir aquele portão e ir para a rua caminhar com ela. Eu fui a minha pior algoz, Cris. Eu fui a minha pior algoz. Eu me tratei muito mal. Na minha cabeça, eu não tinha valor porque eu era obesa. E eu só consegui emagrecer a partir do momento que eu entendi que eu tinha valor independente do meu peso. Que não era a balança que me qualificava ou dizia se eu tinha valor ou não. Eu comecei a me amar. E a partir do momento que eu comecei a me amar, é que veio o emagrecimento. Ele foi uma consequência do amor próprio. Porque o que pegou muito para mim não foi somente a estética. A estética é importante, sim, é muito importante. Mas mãe de 3 filhos pequenos, o que mais eu temia era ter alguma complicação em decorrência da obesidade. Exatamente. E eu não poder criar meus filhos. Eu não ver os meus filhos, ou eu ficar dependente deles em cima de uma cama, né, dependendo deles. Então foi isso que você achou forças. Uhum. Sim, e principalmente uma coisa também que me pegava muito era essa questão dos filhos. De eu chorar muito, deles me verem chorando o tempo todo. Eu era uma pessoa muito depressiva, até azeda, costumo dizer assim, que era bem azeda, bem mal-humorada. E eu não transmitia força. A gente sabe que a mãe é o esteio da casa, que é a mãe, né, que passa força para os filhos. É a base, não adianta, é a mãe, né? Os pais vão ficar bravos aí, mas eles vão concordar comigo. Não adianta, na hora do aperto, é a mãe, né? É a mulher, não adianta. Então, eu ficava pensando, o que meus filhos vão pensar de mim? E quando eles crescerem, eles vierem me falar de algum problema, e eu vou dizer, não, tu tem que enfrentar. Isso vinha na minha cabeça, eles dizendo assim, mãe, quem é tu para falar sobre enfrentar problemas e situações se tu não conseguiu enfrentar a tua situação com o peso? Isso me envergonhava muito. Eu queria ser exemplo para eles, né? Eu queria que eles vissem em mim o exemplo da força, da perseverança, da coragem, da continuidade, né? E é assim, né? A gente sabe que eles se espelham em nós, né? Nós somos o espelho deles. Exatamente. E então isso também me pegou muito. Outra coisa também que eu usei muito como combustível foi comentários maldosos, situações que eu passei. Eu passei por muita situação, Cris, muita situação.
Tinha pessoas que nem me cumprimentavam, não olhavam, não falavam comigo em função de eu ser obesa, né? Parece que eu não existia, sabe? Que eu era invisível, transparente. Era essa a impressão que eu tinha de algumas pessoas. Então, assim, né? O preconceito. Então, assim, eu sofri muito preconceito, passei por situações muito, muito, muito constrangedoras e eu ficava calada, porque no fundo eu achava que aquelas pessoas tinham razão em falar aquilo a meu respeito, sabe? E teve várias situações, assim, que hoje eu conto, dou risada, né? E passou e eu tô fica aqui. Como experiência, né? Exatamente, mas eu usei essas situações como combustível. Eu Sim. pensava assim, eu sabia como de algumas... impulso. Exatamente, como aquela mola propulsora, né? O que eu lembrava de frases, né? Porque sempre vem aquela, né? Ai, olha, a fulana lá, a tua parente, a tua não sei o quê, lá, falou tal coisa de ti, porque te chama de tal coisa. Nossa, e aí eu peguei aquilo para mim e eu disse, eu não vou dar vazão porque essas pessoas, vazão e nem razão porque essas pessoas estão falando de mim. Eu não sou o que elas pensam de mim, né? Isso é o que elas pensam, é o pensamento delas. Eu não sou. Porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Sim, né? Com certeza. Que bom que dentro de ti tu conseguia encontrar essa força. Sim, sim. Eu desde muito pequena, Cris, eu passei por muita coisa assim que eu tive que ser muito forte, sabe? Meus pais trabalhavam muito, então eu ficava muito tempo sozinha. Então eu aprendi a me virar, a crescer e me virar, né? Com as coisas. Então isso me fortaleceu muito. Mas naquele momento ali, eu com 3 filhos pequenos, né? Cercada de besteira em casa. Eu pensava assim, como que eu vou emagrecer com 3 crianças em casa, né? É muito difícil, realmente. Não consigo fazer exercícios porque eu não tinha com quem deixar a pequena para me exercitar. Ela ainda mal andava. E então, assim, eu pensava, não tinha nada ao meu favor. Nada, nada. Nós estávamos numa situação financeira bem ruim, porque nós estávamos pagando a nossa casa. Então, assim, não conseguia, eu não pensava na academia como um investimento para minha saúde. Sim. Na verdade, nada, eu não comprava nada para mim, Cris. Nada, 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 nada. Eu, assim, eu deixei de fazer Até as porque unhas. tua autoestima estava lá embaixo, né? Sim, exatamente. Me cuidar por quê, né? Então, assim, ó, eu não fazia as unhas, eu não ia na manicure, eu não me cuidava, assim, nada, eu não comprava roupas, porque as experiências que eu tive de ir na loja comprar roupas para mim, com 130 quilos eu não encontrava roupa que me servisse. E as vendedoras, né, diziam, olha, algumas eram educadas, outras não, né, encaravam. E quando eu entrava na loja, eu pensei, eu não vou perder, elas pensavam, imagina, não vou perder tempo com ela, porque não vai ter nada que serva, né, então vou ser direta logo, olha só, aqui tu não vai encontrar nada que te sirva. Eu já escutei isso, né, então eu não tinha prazer em comprar roupa, eu não tinha prazer em fazer, eu me abandonei. Simplesmente eu me abandonei e na minha cabeça eu achava que eu não tinha valor algum. Embora eu sempre tive muito presente na minha vida um marido e filhos que sempre reforçaram o amor por mim e sempre reforçaram que me amavam do jeito que eu era. Do jeito que você era, exatamente. Exatamente. Eu não sofri assim por parte dele, como eu vejo muitos casos de maridos que falam das esposas, né, depreciam o corpo da esposa depois das gestações, depois, né, ao longo dos anos. Eu como estou nas mídias, nas redes sociais, as pessoas sentem a vontade para desabafar histórias comigo, né, dividem casos comigo. E eu leio muito isso, Cris, muito, do homem depreciar a mulher em função do sobrepeso, da obesidade, sabe? E eu não passei por isso. E todo momento eles reforçavam que eu era linda, que eles me amavam, tanto meu marido quanto meus filhos. Então, isso só te ajudou, né? Só me ajudou. Tanto que quando eu tomei a decisão, eu não comprava nada para mim. Nada, nada. Mas porque eu não queria. Também porque eu pensava assim, ó,
aí eu não vou comprar nada para mim e deixar de dar para os meus filhos. Era o que eu pensava. A gente sempre pensa assim, né? Sempre, É mãe, não adianta. Eu disse, não, eu não vou deixar, né? Eles estão precisando de alguma coisa. Bem capaz eu não vou gastar comigo, vou deixar para comprar alguma coisa para eles. Eram 3, né? São Sim. 3. E aí, eu acabei acabei abandonando por aí. E aí eu lembro que você conseguiu, Cláudia, na questão, como tu tinha 3 crianças em casa, na questão assim, alimentar, como é que tu foi conseguir fazer dieta, trocar tua alimentação? Então, né? Porque isso não é fácil aí, também. É muito difícil porque a gente já acostumou, habituou a família a ter uma alimentação ruim. Aí, de repente, tu mudar tudo, né? Eles vão dizer, opa, peraí, como assim, mãe, né? Então, eu comecei aos poucos, né? Eu comecei acrescentando saladas, coisa que eu não fazia. E aí, eu fiz acompanhamento com o Nutri. E eu sempre marcava com a Nutri a última consulta do dia. Porque aí eu ficava lá, torrando a paciência da coitada, fazendo 1001 perguntas. E claro, foi aí que ela... as dúvidas. Isso, e foi aí que ela plantou. Ai, que linda! Foi aí que ela plantou a Manu. Ela tá ali me ajudando com o nosso cachorro que tá doente. Sim. E aí foi ela que plantou essa sementinha, né, da nutrição no meu coração. Sim, que agora tu tá estudando, que legal. Isso, então eu comecei a pesquisar, a ler sobre o assunto, e aí eu compreendi que se aquela alimentação ali não era adequada para mim, né, miojo, salgadinho, bolacha recheada, aquilo, né, horrores, né, dentro do armário, se aquilo não era adequado para mim, por que seria para os meus filhos? Sim. Né, não fazia sentido. Aí eu comecei aos pouquinhos. Primeiro eu chamei todo mundo, né? E fiz uma reunião, eles pequenininhos. Eu fiz uma reunião e disse assim, olha só, a mamãe vai precisar de ajuda, né? E meu marido junto. A mamãe vai tentar pela 1000ª vez emagrecer. Só que a mamãe precisa que vocês me ajudem. Eu tenho um plano. Já comecei assim, né? Eu tenho um plano. Vamos... Eu digo, olha, o plano é o seguinte, a mamãe não vai comprar besteira para dentro de casa, né? O que era as besteiras? Era o miojo, nossa, eu comprava horrores de miojo por isso, horrores, coitadinhos dos meus filhos. Congelados, nuggets. É que você não tinha essa noção, né, Cláudia? Não, eu não tinha clareza sobre a alimentação. E na minha cabeça eu achava que aquilo era para o bem deles, né? Proporcionar para eles aquela alimentação ali. E aí eu fui mudando a minha mentalidade, a partir do momento que eu comecei a ler, fui mudando a minha alimentação. E eu comecei eu disse, olha, a mamãe não vai comprar besteira durante a semana, mas no final de semana a mamãe compra para você, só que eu só vou comprar para vocês consumirem naquele momento, vocês consumam e acabou ali. E se vocês quiserem no meio da semana... Não, eu até disse assim, olha, no meio para não ser brusco, porque são crianças, né? Sim, eu falei, no meio da semana... E se vocês quiserem alguma coisa, por exemplo, o Nescau eles tomavam, eu mantive. Até que chegou ao ponto que eles não consumiam mais Nescau e só o cacau em pó. Inclusive a Manu, a minha filha, só toma o cacau. O Cris também só tomava o cacau. O único que eu não consegui resgatar foi o mais velho, porque ele já estava adolescente na época. E aí foi mais difícil, ele tá com 20 anos agora, né? Sim. Então, quando eu comecei há 7 anos atrás, ele tinha 13, era um pré-adolescente. Então, ele me acompanhou um tempinho. Depois, acho que agora, ele eu não consegui resgatar. Agora, o Cris e a Manu, eu consegui. Consegui. E que aí, maravilha. Sim, por isso a importância da mãe introduzir essa alimentação saudável o quanto antes da vida dessas crianças. Certeza. Né? Desde cedo, porque, olha, né? Desde cedo, exatamente. Porque, olha só o exemplo, o mais velho eu não consegui. Ele foi por um tempo, mas a partir do momento que ele teve o dinheiro dele, que ele começou a trabalhar e se virar, eu não dominei mais. Né? Aí alçou o voo.
Exatamente. E os outros não, os outros me acompanharam. Comiam besteira? Sim, comiam besteira, porque faz parte, né, Cris, comer essas coisas também. A gente também, sim. O que não pode é todo dia. Mas eu mudei. E assim, não pode ser a base, né, da nossa alimentação. É importante que a base seja o mais natural possível. E aí, esporadicamente, tu abre exceções. Exatamente. Né? Deixa eu só aproveitar, assim, Cláudia, que eu vi que tem 28 pessoas na live. Gente, fiquem com a gente até o final, que no finalzinho da live eu vou liberar um número. E durante essa semana, cada dia eu vou liberar um número. Na sexta-feira, vocês terão uma senha de 5 dígitos. E através dessa senha eu vou entregar para vocês, quem tiver a senha de 5 números, eu vou liberar um PDF muito legal sobre temperos culinários e 4 receitas saudáveis, bem legal. Um material bem legal que eu preparei para vocês. Então acompanhe a live até o final, amanhã também. Até sexta-feira, todos os dias eu farei lives. Então quem estiver aí acompanhando sexta vai ter a senha. Fiquem com a gente aí, tá, pessoal? Desculpa, Cláudia, te interromper. Inclusive, muitos mitos sobre emagrecimento. Existem muitos mitos também, né, Cláudia? Que a gente acaba fazendo, às vezes, agindo de maneira errada por conta disso. Exatamente. Isso que a gente conversou lá no início, aquelas crenças limitantes e de escassez para o emagrecimento, né? Que a gente precisa passar fome, fazer aeróbico, que a musculação não emagrece, que a musculação deixa a mulher musculosa. E outras coisas também, assim, com relação que, se eu cortar refri, doce, fritura, carboidrato, carne vermelha, eu vou emagrecer. Mas não é bem assim, né? É um conjunto de fatores, né? É ingerir mais água, é se exercitar, né? É um aumentar a ingesta de aumentar a ingesta de frutas, de verduras, né? Sim. Aí tem pessoas que confundem também glúten e lactose, que também é uma coisa que não tem nada a ver, né? Glúten e lactose muito. Já é uma outra história. Eu vejo muitas pessoas usando produtos lacto-free, né? E produtos com a isenção do glúten com o objetivo de emagrecer. E aí, claro, quando eu vejo, eu respondo, eu falo que não, eu explico a situação, né? E na verdade, a gente fazer uso desses produtos que são para pessoas intolerantes é até um perigo para a nossa saúde. Por quê? Porque as pessoas que usam, as pessoas que usam produtos sem ter essa intolerância, né? O que acontece? O que é uma pessoa celíaca ou uma pessoa com intolerância à lactose? São pessoas que não possuem a enzima, né? No caso da lactose, elas não possuem a enzima lactase, que faz a digestão, né? São os intolerantes à lactose. Não intolerantes, a nossa enzima funciona. Eu não sou intolerante, então a minha enzima funciona perfeitamente, tá? Claro. O que vai acontecer se eu começar a usar produtos sem a lactose? O meu corpo vai parar de produzir a lactase, né? Ele vai entender que... não precisa. E a partir desse momento, eu vou desenvolver a intolerância, exatamente. Nossa, por inanição. Que sério isso. Que sério isso, né? E muitas pessoas, por desconhecer isso, né, acabam deixando de consumir alimentos lácteos por conta de achar que tem algo a ver, não tem nada a ver com emagrecimento, é para quem realmente é intolerante. Exatamente. Inclusive tem um livro que fala sobre a barriga de trigo, se não me engano, que é um desserviço, né? Ele incita e ele incentiva as pessoas a não usarem o glúten como se o glúten fosse um vilão. Ele é um vilão para pessoas intolerantes. Para quem não tem problema, ele não faz nada. Sim. E também existem farinhas integrais, farinhas saudáveis, né, Cláudia? Cris, tu me dá licença só um pouquinho, eu vou deixar a Manu aqui contigo para resolver o problema dos meus cachorros. Claro, tá? Não, fica à vontade, Cláudia. Vem cá, filha. Eu vou ter que ir. Vai, não chorar. Pega aqui o telefone, que eu vou lá resolver. Oi, Manu.
Oi. Conta pra mim, você era muito pequena quando a mamãe resolveu emagrecer, Manu? Sim. É, e foi difícil pra ti trocar as coisas que você gostava de comer? Não foi difícil? Ai, que bom! Porque coisa saudável é mais gostoso, né, Manu? Mais ou menos. Me conta o que aconteceu com o cachorrinho. Ele fez uma cirurgia? Não, ele tá muito velho. Ah, a mamãe comentou que ele tá velhinho. Quantos anos ele tem, Manu? Ele tem 14. Nossa, é muito mesmo para um cachorrinho, né? Mas ele vai melhorar. E o outro fica enchendo o saco dele. Era... Aí eu não consigo dar conta dos dois. Ah, claro, são dois. Tem outro. Tá. Oi, gente, desculpa, voltei. Imagina, Cláudia. Ai, eu avisei que ia ter uma intercorrência, eu imaginei. Aham. Ele tá em recuperação. Tá, e aí tem outro macho, que Claro, aí o daí macho o outro incomoda. nasce tripudia em cima do outro, porque o outro era o dominante da casa, né? Agora tá ali Nossa. doente, debilitada, De repente, é uma função. teria até que separar eles, né, Cláudia? De repente. Eles estão separados, só que eu acho que a Manu deixou uma porta aberta e ele passou pra frente. Foi aí que ela se assustou e começou a ficou chorar. nervosa. Oh. Isso. Cláudia, e outro mito também é de achar que vai emagrecer rápido, né? Aí eu te pergunto assim, eu penso que milagre não existe. Eu, por exemplo, eu ganhei, não foi muito peso com a minha gestação, ganhei 15, mas eu demorei para emagrecer. Nunca fiz dieta doida, nada disso, né? Eu procurava cuidar o que eu comia e me exercitar. Mas eu demorei um bom tempo, assim, para voltar ao meu peso normal, né? Eu acho que milagre não existe. Não, não existe. Qual é o problema? As pessoas, elas, partindo dessa ideia, dessa premissa de que precisa passar fome para emagrecer, elas fazem restrições severas, né? E aí já começa fadado ao fracasso, né? Um grande Começam erro restrições, isso. um grande erro. E elas acham que saindo cortando tudo, elas vão resolver o problema de uma vida toda de mau hábitos, né? Por exemplo, uma mulher de 30 anos quer começar a emagrecer. E ela teve 30 anos da vida dela fazendo tudo errado, hábitos errados, né? Sedentária. E aí ela quer do dia para a noite, em uma semana e um mês, resolver os problemas de uma vida inteira. Não. Precisa paciência, precisa disciplina, né? Então, principalmente o que acontece? Disciplina, né, Cláudia? Porque nem sempre você vai estar motivada, nem sempre você vai estar afim de ir para academia, para caminhada. Exato. Exatamente. Vai ter dias que você vai ter vontade de enfiar o pé na jaca mesmo. Exatamente. Mas o que a gente tem que trabalhar, Cris? A gente tem que trabalhar com a disciplina. Disciplina. Não interessa se eu estou com vontade, se eu não estou. A partir do momento que nós temos uma ideia, que nós temos um propósito, um objetivo, a gente tem que correr atrás daquele objetivo. E aí, quando eu vejo as pessoas existirem uma semana, um mês, eu digo, que tipo de vontade é essa que te faz existir em um mês? É um comprometimento, né? Que tu tem que ter contigo mesma, né? É uma questão de amor próprio. Exatamente. Porque se tu não se amar, se tu não se cuidar, os outros que não vão. Não vão. E aí eu dou aquela chamada, né, Cris? Eu dou aquela chamada. Gente, somos mulheres adultas. Às vezes eu vejo alguma coisa. Às vezes eu dou, mas eu digo, olha só, a gente é mulher. Somos mulheres adultas e tem um comportamento extremamente infantil, né? Ficar esperando motivação. Porque na vida a gente não faz só o que gosta, né? A gente não faz só o que a gente tá afim, só o que a gente gosta, só o que dá vontade, né? É aquilo que eu digo assim, ó. Na realidade, não é essa. E outra, elas acham que emagrecendo a vida da gente se transforma num conto de fadas. Que tudo vai ser lindo, perfeito, maravilhoso e que não se vai ter mais problemas. Gente, os problemas continuam. A mesma coisa. Aquela questão, Cláudia, da proteína. Você sabe nos dizer assim, ó, se para não perder massa muscular durante o emagrecimento, eu preciso realmente comer muita proteína para não perder massa muscular durante o emagrecimento?
Na verdade, Cris, isso é um cálculo assim, ó, bem individual. Depende da rotina, da alimentação, do se tanto faz de peso que tem que exercício. perder. Exatamente, precisa Foi da o que eu composição pensei. corporal, precisa saber a composição corporal desse paciente, Sim. porque duas pessoas podem pesar o mesmo peso e ter constituição corporal totalmente diferente. Então, Com para certeza. pessoa que tem massa muscular mais desenvolvida é um tipo de quantidade de proteína, para outra é outro, né? Legal. E assim vai. Então, assim, é bem muito individual isso. particular. Exatamente. Porque isso também é um mito, né? Também é uma confusão aí que existe. E a importância, Cláudia, assim, ó, do equilíbrio no se alimentar, daquela consciência do que é fome, do que é sede, do que, tipo, saciei, deu, não preciso mais, já me alimentei, já nutri meu corpo, do excesso, entendeu? Então, Cris, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não toma quantidade suficiente de água. E aí elas acham que é fome. A Né? sensação de fome. A sensação de fome. E aí, quando elas começam a tomar água, elas conseguem perceber que não era fome, era sede. E parece uma coisa tão boba, mas é o que mais acontece. É a falta de água. A pessoa não toma a quantidade recomendada. A gente também, sabe... às vezes, é uma falta de se conhecer, né? Que você, depois que você já se conhece, você sabe detectar quando é uma sede e quando que é fome. Sim, mas isso vem com o tempo, né? Com o tempo, sim. Isso, o que é preconizado é de 0,35 a 0,40 ou 0,45 ml por quilograma de peso corporal. É só fazer a conta, né? E as pessoas ficam lá assustadas com a quantidade, pensam, meu Deus, eu não tomo nem 1 litro por dia. E quando a gente pergunta, toma água, tu toma água direitinho? Não, eu tomo muita água. Mas quanto muito que tu pouca? toma? 1 litro, digo, não, o cálculo é tal. Exatamente. A Dora tá dizendo aqui que hoje ela tomou 2,5 litros. Imagina, é água pra caramba. Mas por quê? Porque ela tá acostumada a tomar bastante água. A Dora é uma amiga minha. Eu sei que ela tem um estilo de vida super saudável. Aqui a Valéria também tá dizendo que toma 2 litros por dia, um pouquinho mais. Eu sabe que eu nunca medi é fazer o cálculo que eu tomo. Eu tenho que fazer esse cálculo para mim saber se eu tô tomando direitinho. E entra junto no cálculo, principalmente nós que moramos aqui no Sul, não é o meu caso, porque eu sou uma gaúcha do Paraguai, mas o chimarrão também entra nesse cálculo, tá? Da água. Tá. Então foi bom tu ter falado, porque eu sou muito do chimarrão. Sim, só que o ideal, o que é? É que seja dividir 50% de água, 50% de outros líquidos, não incluso o refrigerante. Não, esse não, por favor. Não. Não, refri não. Então essa mudança de mente, assim, essa mudança na tua... uma alimentação consciente, né, Cláudia? Uma mudança daquela mentalidade... bem no termo vulgar, uma mente gorda para uma mente magra, né? Exatamente. E você assim, resgatar esse controle sobre o alimento. Sim, e a fome e a vontade de comer a gente vai desenvolvendo, porque o que é a fome? A fome ela tem efeitos fisiológicos no organismo, né? O que é? A gente começa a sentir literalmente a barriga roncar, né? Daquele barulho na barriga, né? Vai sentir uma fraquezinha, isso é fome, uma tontura, fraqueza. E às vezes não dá um pouquinho de dor de cabeça? Eu sinto às vezes. Sim, mas a dor de cabeça também aí eu como, me alimento e já passa. Então eu já sei que estava com fome. A dor de cabeça às vezes não, também, mas ela é desencadeada pela falta do carboidrato e da glicose. Porque eles são fonte de energias do cérebro, a gente precisa, por isso que não se pode cortar carboidrato, sair cortando carboidrato da alimentação, porque eles fornecem energia para o nosso cérebro. Principalmente, é muito comum pessoas que fazem low carb se queixarem de dor de cabeça, porque não está suprindo a quantidade necessária, dando um suprimento de energia para o cérebro. Eu tenho o costume de fazer pão integral aqui, né? Nós consumimos o pão integral feito na panificadora aqui em casa. E aí tu fez essas substituições, Cláudia. Então tu foi substituindo alimentos por alimentos mais naturais, deixando os industrializados de lado.
Sim, sim. E aí, o que acontecia muito? Eu era viciada no pão francês, que aqui no Sul nós chamamos de cacetinho, mas eu sei que tem outras Cacetinho. pessoas de outros lugares, e quando eu falo cacetinho, acho muita graça, mas aqui no Sul é cacetinho, né? E é o Aham. pão francês. Eu era viciada no pão francês e na Coca Zero. Eu não podia ver na minha frente. Hoje em dia, o pão fica ali, às vezes estraga, tem que colocar fora, porque ninguém come o pão quando é comprado. Congela? Sim. Mas aí esses dias eu fiquei olhando, eu lembrei da compulsão que eu tinha. Eu disse, quem diria, né, que esse alimento que me tirava do sério, agora para mim não Não faz a faz menor falta. diferença. Mas, em contrapartida, Mas tem o aí doce. foram anos, né, Cláudia? Isso faz quantos anos que tu começou esse processo? 7 anos. Pois é, para você ver que emagrecimento não é rápido, não é de um dia para o outro, assim como não se ganha peso de um dia para o outro, também não se perde. Não, não se perde principalmente a questão da manutenção, né, Cris? E a gente entender Uhum. que a pessoa que vem de uma obesidade, que tem transtornos alimentares como a compulsão alimentar, ela não tem cura, ela não fica curada, não existe ex-obeso, ex-compulsivo, não existe. Pois é, eu sempre ouço você usar esse termo, não existe ex-obeso, né? Não, É não uma existe. célula que está dentro da pessoa. Na verdade, assim, ó, a gente vai ter as células de gordura baseada no maior peso que a gente tem, assim como nosso estômago também. Isso dele ir reduzindo Entendi. é mito. É mito. Ele continua, o meu estômago continua grande de uma mulher de 130 quilos, ele não diminui. Entendi. É? Aham. Então, o que acontece? Essas células de gordura estão no meu corpo e elas estão ali desinfladas. Mas o meu corpo ele vê como uma agressão, né? Então, se eu não manter o meu psicológico, o controle da minha mente muito bem, eu acabo tendo crises compulsivas, né? Olha só a Eu ainda importância do tenho. equilíbrio. Sim. Sim, mas eu ainda tenho crises compulsivas. Só que hoje em dia, a total diferença é como eu reajo. Não que eu não vá comer, sim, eu tenho crises feias às vezes, né? Somente depois da pandemia ali, com o fato de ficar mais em casa, do alimento estar mais acessível, às Sim. vezes me dá crises bem feias. E a Mas eu me. ansiedade também, né, Cláudia? O estresse, assim, a Sim, preocupação, enfim, por essa situação toda que a gente vive. exatamente. Exatamente, mas eu aprendi a gerenciar, Cris, porque eu Isso, venho há 7 anos em processo de emagrecimento. Então, não claro. vai ser um ataque de compulsão de uma noite que vai fazer com que eu perca o resultado de 7 anos, né? E aí eu Não, respiro e eu digo, jamais. Sim. exatamente, então é isso que eu penso. E sabe que é muito engraçado, porque sabes que eu tenho os projetos, né? O grupo no WhatsApp, os grupos no WhatsApp, Uhum. e é muito comum, assim, algumas meninas às vezes perdem 10 quilos e aí engordam 2. E aqueles 2 quilos é motivo, assim, nossa, para quase se atirar embaixo de um carro. Aí E eu questiono desistirem de assim, tudo. nossa, por causa de 2 quilos, eu digo assim, olha só, me expliquem, por favor, por que, né, nesse exemplo aqui, 2 quilos, se tu engordou, se emagreceu 10, engordou 2, sobrou 8, né? Por que 2 quilos tem muito mais peso para ti do que os 8 que tu deixou para trás? Por que tu se deixa dominar pelo lado É ruim da verdade. situação, né? Sim. É. Aí todas dizem, eu não tinha pensado por esse lado. É verdade. Então a gente tem que Veja educar só. o nosso cérebro e a Aham. nossa mente a ver as coisas por um outro prisma. É Eu verdade. passei por muita coisa, né, Cristo sabe? Então eu tive que usar essas situações a meu favor. Eu tive que usar essas coisas ruins que aconteceram comigo e tirar disso alguma lição, né? Proveito. Porque Sim, sim. exatamente foi o que E quem aconteceu com a dera todos obesidade. nós conseguíssemos ter esse domínio, esse entendimento, né, de usar uma situação ruim a nosso favor, de usar e tornar Mas uma oportunidade favorável a nós. exatamente, mas sabe que eu leio muito, né, Cris? Eu leio muito, eu escuto muita, vejo muita live, muitos vídeos Sim. sobre a questão do poder da mente, Aham. da transformação, programação. Então eu leio muito isso, né? Então, assim, PNL. eu consigo, se tu me falar algumas frases que eu pego, assim, eu já digo, olha só, posso te dar uma dica?
E eu falo porque aquilo ali já é a cabeça da pessoa, né? Condicionada a ter um pensamento que aquele de escassez, de que para emagrecer precisa passar fome, precisa As crenças sofrer. limitantes. As crenças limitantes. Então, assim, eu costumo muito usar o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que fica desempregada, trabalha numa empresa há anos, o chefe manda embora e essa pessoa se vê assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E aí essa pessoa pega e começa com o negócio dá super certo, e daí ela olha para trás e assim, nossa, que bom que aconteceu tudo aquilo na minha vida. Que bom porque que eu essa fui pessoa... Sim. Exatamente. Tem então, assim, muitos a gente tem que pegar casos assim. muito, só que isso aplica para a vida, né, Cris? E essa disciplina desenvolvida no emagrecimento, a gente aplica isso para nossa vida em vários aspectos, porque para tudo tu precisa de disciplina. Por exemplo, tu quer começar uma faculdade, se tu não tiver disciplina para ir até o fim, tu não vai. Porque a pressão psicológica é grande, envolve dinheiro, tempo, pressão. Tu vai deixar de fazer muitas coisas que tu gostava de fazer antes. Né? Sim. Tu vai abrir mão de muita coisa. É. Exatamente, para fazer essa faculdade. No emagrecimento é a mesma coisa. Vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? E o alimento é algo muito difícil de você abrir mão, né, Cláudia? Como tu disse, quando tu tá condicionada a ter uma alimentação que a vida toda tu comeu, tipo, não teve problema, tipo, que qual o problema? É o que eu como, entendeu? Aí quando você precisa mudar, né, substituir por alimentos mais naturais, é um processo que leva tempo, que demanda tu negar a tua vontade, porque tu sabe que aquilo é mais saudável para ti. É que na verdade a gente já aprende, né? Desde bebê a gente nasce, chora e ganha alimento, né? Sim, e aí a gente aprende. A gente é condicionado assim já. É condicionado, bebê, é verdade. Exatamente. Só que algumas pessoas desenvolvem outros lados, outros aspectos ali que conseguem. Por exemplo, tá muito estressado, vai tocar um violão, tô estressado, vai ler um livro, vai fazer uma caminhada, vai fazer... Sim. Outros relacionam alimento a conforto, né? Esses dias eu estava assistindo uma live de uma moça que ela estava falando sobre marketing digital, e aí ela fez uma live assim maravilhosa. Quando ela encerrou a live, ela disse assim: nossa, hoje eu mereço uma pizza, gente, eu vou encerrar aqui porque eu vou pedir uma pizza. Aí eu botei lá, não! Não faz isso! Olha só. Sim. Não condiciona alimento o teu cansaço. a mérito. Ou a mérito. Hoje eu tive um dia horrível. Eu mereço uma pizza. Tu não merece uma pizza, tu merece ir lá fazer um exercício e tratar bem o teu corpo. Tu merece uma alimentação super saudável que vai tratar bem o teu corpo e a tua saúde, né? Merece comprar um perfume. Merece uma sessão de pilates. Um perfume, uma sessão de pilates, de massagem, menos comida. Porque se essa pessoa não parar de ficar se premiando com comida, esse pensamento nunca vai mudar. É como uma fuga, né? Exatamente, é como se a gente quisesse entorpecer a nossa realidade. Sim. E o que acontece muito também é as pessoas desistirem do processo diante do primeiro problema. E eu costumo dizer que não dá para abrir uma gaveta, guardar todos os nossos problemas, emagrecer e depois lá abrir, né, e resolver eles. Porque não tem como. Não tem como. Não é um conto de fadas, a gente precisa pensar que é vida saúde. Real. É vida real, exatamente. Real. Cláudia, eu estava vendo aqui que falta 5 minutos para as 10 horas, tu acredita nisso? Passou rápido, né? E aí se a gente quiser salvar, deixar no Instagram essa live, a gente, se passar muito mais de 1 hora, a gente já não consegue, né? Então, eu queria te agradecer, assim, falar para o pessoal que... assim como a gente pode inserir mais alimentos naturais na alimentação, saladas, frutas, da mesma forma você pode inserir, deixar de lado temperos industrializados e passar a usar temperinhos naturais, né? Sejam eles frescos ou desidratados, né? Como é o caso desse produto que eu trabalho, que é o sal de ervas da Cris. Ele é um tempero desidratado, mas ele tem os nutrientes, porque mesmo desidratado ele não perde os seus nutrientes.
o fato dele ser desidratado, então dá um pouco mais de durabilidade a ele. É um tempero super cheiroso, saboroso, mas acima de tudo saudável, porque as ervas, elas vão muito além de temperar. As ervas, elas têm uma ação e um poder terapêutico muito grande na nossa saúde, né? E nós aqui em casa, como já são 9 anos que a gente usa só temperinhos naturais, sem conservantes, sem aquele excesso de sódio, sem aditivos químicos, sem gordura saturada. O glutamato, né? O glutamato. Nós temos uma saúde muito boa. Vilão. Né? É um vilão, é terrível. Muito a respeito. Sim, ele faz assim absurdos no nosso corpo. Inclusive, ele piora, desencadeia problemas gravíssimos. Inclusive, ele piora a questão do autismo. Existe uma série de artigos. Nossa. Então, assim, eliminem da vida de vocês. A gente podia fazer uma live futuramente sobre esse tema, né, Cláudia? Só sobre esse assunto. Sim, podemos fazer Acho sim. Que seria bem esclarecedor. Exatamente. Às vezes as pessoas vão lá fazer um exame, estão com a ureia lá em cima, a amônia lá em cima. A amônia e a ureia são substâncias de alta toxicidade para o corpo humano e são desencadeadas pelo glutamato monossódico. Sim. Exatamente. Pois é, e o sal de ervas da Cris é um temperinho natural. Ele até, inclusive, é elaborado com um sal integral. E esse sal ele tem um teor muito baixo de sódio. Então, ele é excelente para quem tem problema de tireoide, para quem sofre de hipertensão, né? Para quem tem ou deseja prevenir cálculo renal, quem não deseja prevenir cálculo renal, né? Então, esse baixo teor de sódio, ele traz muitos benefícios à saúde, porque você tempera, você vai ter sabor no alimento, ele vai também salgar, mas é bem equilibrado, assim. Realmente é excelente para a saúde. Nós temos a nossa imunidade muito fortalecida aqui em casa, por não usar caldos industrializados, por não usar sazon, esses temperinhos do mercado, esses industrializados, num primeiro momento, parece barato, mas se você for observar, a médio prazo, eles vão te trazer doenças. Tem pessoas que têm alergias de pele, né? Tem pessoas que têm vários problemas em função desses, por uso exagerado desses temperos industrializados. Inclusive intoxicação, vários sintomas, várias doenças que os médicos não conseguem detectar são em função do uso desses tipos de temperos, que imagina, né? A indústria coloca ali coisas assim, inimagináveis naqueles temperinhos ali. Sim, e eu já experimentei o teu sal, é uma delícia. Minha filha, quando acabou, disse: mãe, acabou o temperinho, se acabou, filha. Que bom, como a gente mora longe. Claro. Sim, gostamos muito. Mas a gente pode enviar pela Jadlog ou de outra transportadora. E quando você vier a Santo Ângelo visitar a tua mãe também, a gente pode conversar, Cláudia, e combinar. Então tá. Né? E existem também especiarias, assim, tipo o gengibre, por exemplo, que ele tem essa ação de desintoxicar o organismo, né? Então, com o uso constante, o uso contínuo desses temperos naturais ao longo do tempo, você vai notar que o teu organismo vai desintoxicar, eliminando todas essas toxinas acumuladas no decorrer dos anos por muitos alimentos industrializados, muitos temperos prontos e coisas que se consome que não são saudáveis. Teu organismo vai ficando mais fortalecido também por conta disso, porque vai eliminando essas toxinas e a saúde vai melhorando, né? Então, o custo-benefício que você pensa assim, vou pegar ali no mercado um caldo de galinha que é R$2, de repente, se você comprar, até tem um aqui, comprar um sal de ervas da Cris, que é um frasco com 100 gramas, ele custa R$10, ele vai te durar um mês todinho, se você cozinha todos os dias em casa, e ele vai te trazer muitos benefícios à saúde e não malefícios, né? Então, aí tá uma grande diferença, porque tempero não é tudo igual, não. É um investimento em saúde, exatamente. E tempero não é tudo igual, sabe? Eu sempre digo isso. E, além disso, voltado para o que nós estávamos falando sobre emagrecer, existem, né? Nós sabemos que existem temperos e especiarias com esse poder anti-inflamatório e esse poder termogênico de acelerar o metabolismo, né? Facilitando a queima de gordura, facilitando a perda de peso, porque acelera o metabolismo, então dá disposição para quem pratica atividade física, como é o caso das pimentas, a cúrcuma, o gengibre também tem esse poder termogênico, que é essa capacidade de acelerar o nosso metabolismo, que às vezes
nós mulheres temos um metabolismo muito lento, principalmente depois das gestações, né? Ele fica mais lento ainda. Então é muito legal. Até existe um e-book. Eu estou com o site agora, é www.saudiervasdacris.com.br, e há alguns dias atrás eu lancei um e-book voltado só para esses temperos que são essenciais no emagrecimento, porque eles aceleram esse processo, eles auxiliam, né? É claro que a gente tem que ter essa consciência que você vai comer bem, vai se exercitar, não basta você usar esse tempero na alimentação e você vai emagrecer. Isso não existe, como a gente falou, né? Milagre. Não existe. É um conjunto de fatores. Exatamente. Só vou pegar o teu gancho aqui rapidinho e aí claro, só para falar sobre os e-books do meu projeto também, que nós temos 6 e-books onde são receitas super fáceis de fazer, com ingredientes baratos, de qualidade, que só agregam a saúde. Então, às vezes dá dúvida assim, não sei o que fazer no café da manhã. Nós lançamos um e-book com 52 receitas de ideias para o café da manhã. Tem de doces, bolos, pizzas saudáveis. São vários e-books e super acessíveis também. Só entrar em contato comigo. E o link tá ali na bio do teu Instagram, Cláudia? Ou não? Tem que te chamar no direct. Tá ali o link. Tá ali? Tá ali. Tá ali na bio. Como que é o nome do projeto, Cláudia? É Nutrir em Ação. É o meu projeto com a Tati Timati. A Tati Timati perdeu 50 quilos da mesma forma que eu. Nós emagrecemos juntas, sem nem nos conhecermos. Iniciamos no mesmo ano. E desenvolvemos um método que foi o método que nós duas utilizamos sem nem nos conhecermos. Tanto que mantemos o peso há tanto tempo, né? O que é mais difícil, porque a maioria das pessoas emagrece e não mantém o peso. E voltam. Exatamente. Porque é possível perder e é possível manter, né? Que legal. Gente, o número que eu quero deixar para vocês hoje, da senha que na sexta-feira vocês terão, é o número 7. Então anotem aí o número 7 e acompanhem as lives todos os dias até sexta-feira, que cada dia eu vou liberar um número, tá bom? Depois eu vou presenteá-los com um PDF muito legal sobre temperos culinários. Então, Cláudia, assim, eu gostaria de te agradecer de todo o coração por você ter disponibilizado aí essa 1 hora para a gente bater esse papo bem legal. E que a gente possa fazer outras lives, quem sabe uma só sobre o glutamato, né? Que pelo visto tem muito assunto aí para esclarecer sobre isso. Né? Muita coisa. Isso. E tu queres deixar teu telefone de contato, mais algum dado aí com relação ao teu trabalho? Eu quero te agradecer pelo convite. Vamos fazer mais vezes, porque é um tema que, né, eu adoro falar. Eu justamente peguei o limão e fiz uma limonada, uma situação ruim da minha vida. Eu transformei em algo que eu gosto e hoje em dia é o meu trabalho, né? Olha então, só, claro. Quem quiser entrar em contato comigo, procura ali @claudia.catani. Tem o meu WhatsApp, né? Ali no link ali da minha bio ali. Mas quem quiser entrar em contato, DDD 51982806646. Nós temos um catálogo lá dos e-books. Entre em contato e quem quiser saber também a respeito do projeto, do grupo no WhatsApp, entre em contato comigo também. Que legal, muito obrigada, Cláudia. O Sal de Ervas da Cris, da mesma forma, eu vou deixar o WhatsApp, quem quiser anotar, é 559-9926-6723. E no direct do Insta do Sal de Ervas da Cris também, alguma informação, alguma dúvida, vocês podem me chamar por ali. O site nós temos agora para facilitar, então, a compra e a venda, assim, à distância, né, para outros estados, enfim, fazer aquela compra com segurança, pagamento seguro também. É www.saudiervasdacris.com.br. Esse e-book que eu lancei sobre os temperos que ajudam a emagrecer também está lá no site, então entrando lá, vocês vão vê-lo. E também ali na bio do Instagram, esse link para a aquisição do e-book também está ali, inclusive ele vai ficar somente por mais essa semana no valor promocional que foi lançado, que é de R$ 29,00. E a partir da próxima semana, ele vai para o valor real dele de R$ 97,00. Então, quem ainda não adquiriu, aproveita, corre ali na bio do Instagram e clica no link que vocês vão ser direcionados direto lá. Ele está recheado de coisas boas, receitas, informações. Tem um vídeo da nutricionista também ali, muito legal, que agrega um grande valor ao e-book. Então, tá muito legal, pessoal. Aproveitem, quem ainda não adquiriu, vai ali na bio e clica lá.
E é isso, então, gente. Acompanhem a live amanhã. Amanhã ela será às 20 horas com uma chefe de cozinha. E vai ser muito legal também. Acompanhem lá para vocês receberem muitas informações. A live vai ficar salva no feed também por alguns dias, por uma semana. Eu acredito que eu vou deixar ali. E eu te agradeço, Cláudia, mais uma vez. Então, um grande beijo. E Obrigada até a e próxima. sucesso. Obrigada, gente, por ter participado. Sucesso para vocês também. Obrigadão. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.